Muito boa tarde, meus lindos. Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho hoje sobre sobre Bayern de... A gente também vai falar sobre Borussia Dortmund, mas sobre Bayern de Munique e Real Madrid, que é o primeiro jogo das semifinais da Champions League, e Borussia Dortmund e PSG, falar um pouquinho sobre o que eu espero sobre cada um desses confrontos, muito mais falando sobre Bayern e Real Madrid, porque são times que eu tenho muito mais base para falar do que PSG e Dortmund, mas falarei um pouco também mas com menos profundidade, fechou? É isso, meus lindos. Hoje é dia, né, finalmente, de semifinal de Champions League. Estou muito ansioso, não tanto quanto estava nas quartas de final, porque eu acho que vocês sabem, né, sou madridista e tal, então eu estava muito mais ansioso nas quartas, porque eu tinha muito mais medo do Manchester City do que tenho do Bayern de Munique. Mas, do mesmo jeito, é uma semifinal de Champions, a gente nunca pode subestimar, né, o time que está do outro lado. E o Bayern é um grandíssimo time, fez uma muito boa quartas de final, né? E hoje pode endurecer o jogo também para o Real Madrid. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo. Seguinte, Bayern e Real Madrid, o jogo vai ser na casa do Bayern, a volta vai ser na casa do Real Madrid. Eu vou focar principalmente nos jogos de ida, vamos falar um pouquinho quem eu acho que vai passar, tá? Porque os jogos de volta já são semana que vem, então eu acho que não vai mudar muita coisa. O Bayern de Munique tenta salvar sua temporada com essa Champions League, né? Perdeu o título da Bundesliga pro Bayer Leverkusen, pro Bayer Leverkusen, que agora não é mais Leverkusen porque ganhou. Foi eliminado na Copa da Alemanha, né, por um time da terceira divisão, que eu não... não lembro o nome do time agora, mas era um time da terceira divisão e tal. E vem tentando salvar a sua temporada, que tendia a ser muito boa no começo da temporada. Todo mundo especulava que o Bayern de Munique era um dos favoritos para ganhar a Champions League, por exemplo, e tal. E todo mundo tinha certeza que ia ganhar a Bundesliga, acabou não acontecendo. Mas tenta salvar sua temporada com a Champions League, com o título da Champions League, que eu acho que surpreenderia muita gente se realmente viesse, porque com o decorrer da temporada esse favoritismo do Bayern foi caindo bastante, tá? Foi caindo muito e foi fazendo alguns jogos irregulares, foi tendo pouca sequência, mas está aí na semifinal e é um grandíssimo time, tem uma camisa super pesada, muito bons jogadores e pode de qualquer maneira chegar à final, tá? O Bayern tem vem fazendo boas partidas, né, na Champions League. O Bayern foi muito bem no jogo de volta contra a Lazio. No jogo da ida eu não assisti, então não posso falar, mas assim, no jogo de volta contra a Lazio foi muito bem, dominou completamente a Lazio, fez um 3-0, se não me engano. No jogo de ida foi muito bem também contra o Arsenal, e no jogo de volta também. O Bayern de Munique se impôs muito bem nesses dois jogos contra o Arsenal e tal, e fez uma ótima quartas de final, né? Mas vamos ver se isso vai ser suficiente para parar o Real Madrid, certo? Tem alguns desfalques importantes hoje, o Bayern de Munique. Entre eles estão o Upamecano e De Ligt, dois desfalques na zaga. Então a zaga deve vir com Dyer e o Kim Min-jae, tá? Que não vem fazendo uma super temporada. Eu acho que o De Ligt é o melhor zagueiro dessa equipe. E eu tenho dúvidas quem é o segundo melhor, assim. Acho que fica entre o Upamecano e Kim Min-jae. Mas assim, não são zagueiros que me passam confiança, nenhum dos três, nem o Kim Min-jae, nem o Dyer e nem o Upamecano não me passam tanta confiança. O único que realmente me passa confiança é o De Ligt, e ele está fora, tá? Ele e o Upamecano. O Coman também é outro ponta rapidíssimo, muito eficiente, fez gol em final de Champions e tudo mais, que está fora hoje. E o Musiala é dúvida, né? Muita gente fala que ele vai pro jogo, mas ele é dúvida. E talvez vá no sacrifício, mas é dúvida pro jogo de hoje, fechou? Do lado do Real Madrid, o time vem em busca do seu terceiro título na temporada, né? A La Liga já tá muito bem encaminhada, praticamente ganha, né? É questão de tempo pro Real Madrid vencer. Já ganhou a Supercopa da Espanha, em cima do Barcelona, inclusive, que meteu 4-1 e tal, ganhou do Atlético de Madrid, ganhou do Barcelona. E agora vem em busca do seu quarto título na temporada, se realmente concretizar a La Liga, né? Que tá muito bem encaminhada, tá 11 pontos à frente do Barcelona e provavelmente vai ser campeão logo logo. Como eu falei, venceu a Supercopa da Espanha também em cima do Barcelona e vem pro jogo com alguns desfalques, tá? Alaba é um dos desfalques, a gente sabe que ele tá fora por um tempão, vai ficar fora até o final da temporada. O Courtois é a mesma coisa, né? Vai ficar fora por um bom tempo. Talvez volte pro jogo de volta e tal, mas assim, completamente sem ritmo, então acho que não vai participar de nenhum dos dois jogos. Talvez na final da Champions, assim, a gente possa contar, mas acho que muito difícil que ele jogue essa temporada ainda, porque o Lunin não tem dado espaço também, né? Tem sido um muito bom goleiro. E o Carvajal
que também tá fora. Então o Lucas Vazquez deve ter chance hoje. O Real Madrid deve vir com Lunin, Lucas Vazquez na direita, Rudiger e Tchouaméni na zaga. Talvez entre com o Nacho, mas eu acho muito mais provável que entre com o Tchouaméni, porque o Nacho jogou a última partida, né, na La Liga. E a última partida o Real Madrid colocou várias reservas, né, no jogo. E o Nacho estava entre eles, tá? Então provavelmente o Nacho não vem pro jogo hoje. Última derrota, voltando para a escalação. Na lateral esquerda a gente vem com o Mendy, talvez, mas eu tenho dúvidas, assim, porque o Mendy teve um desconforto, aparentemente, e tal. Mas eu acho que o Mendy vem pro jogo. No meio campo, Bellingham e Valverde são essenciais, não faltam nunca. Kroos é provável que jogue e talvez o Camavinga, né? Se não for pra lateral, joga no meio. Ou talvez o Modric, não sei. Vamos ver como é que se encaixa esse time. E lá na frente não tem outro, né? Bellingham, perdão. Vinícius Júnior e Rodrigo. Fechou? Falando mais um pouco sobre os dois times, a última derrota do Real Madrid foi só em janeiro, né? Que foi aquela derrota pro Atlético de Madrid. O Real Madrid só tem 2 derrotas na temporada. As 2 pro Atlético de Madrid. Uma foi na prorrogação, então assim, empatou nos 90 minutos. Só tem uma derrota nos 90 minutos, que também foi pro Atlético de Madrid no jogo no Civitas Metropolitano, jogo da La Liga. Mas perdeu também pro Atlético de Madrid em janeiro na Supercopa da Espanha, tá? Na prorrogação. O Bayern vem de 4 vitórias, mas antes dessas vitórias ele perdeu pro Heidenheim e pro Borussia, e empatou um jogo, se não me engano, com o Colônia também. Então assim, é um time que oscila bastante, assim. Perdeu pro Heidenheim, gente. O Heidenheim... Quem é Heidenheim? Com todo respeito ao Heidenheim. Mas assim, o Bayern, por exemplo, abriu 2 gols de vantagem e conseguiu tomar a virada pro Heidenheim. Então é um time que se expõe muito em alguns casos. Conseguiu perder pro Borussia Dortmund, coisa que não acontecia há 10 partidas. Conseguiu perder pro Borussia Dortmund dentro de casa, coisa que não acontecia há 10 anos, tá? Pra vocês terem noção do que esse Bayern é irregular essa temporada. Mas tem alguns destaques, tá? E o principal deles é o Harry Kane, que vem fazendo uma super temporada. O senhor não tem títulos, a gente sabe disso, toda aquela piada e tal, mas não é por culpa dele, assim, porque ele vem fazendo super bem a parte dele. É o vice-artilheiro da Champions, só atrás do Mbappé, e é disparado o artilheiro da Bundesliga com 10 gols na frente do segundo colocado, que é o Guirassy. Fechou? E do lado do Real Madrid, a gente tem algumas individualidades também que podem resolver o jogo a qualquer momento. Os principais são os 3 atacantes, né? Que o Bellingham não é atacante, mas o Bellingham, que é vice-artilheiro da La Liga, por exemplo, sendo meio-campista. E o Rodrigo e o Vinícius Júnior, né? Que são os senhores Champions League. O Rodrigo fez gol na ida, fez gol na volta contra o Manchester City. O Vinícius Júnior deu 2 assistências no jogo da ida contra o City. Deu assistência, né? No jogo da volta contra o City, porque a bola bate no goleiro e volta, então não conta assistência, mas no fim das contas foi uma assistência assim. Tem assistência fez gol contra o Red Bull Leipzig, assim, o Vinícius Júnior na Champions League é um negócio inexplicável, assim, fez gol contra o Braga, fez gol contra o Napoli, deu assistência contra o Braga, falando de mata-mata, assim, na temporada passada ele fez gol na ida contra o City, fez gol na ida e deu assistência na volta, fez 2 gols na ida contra o Liverpool e deu assistência na volta contra o Liverpool também. Participou contra o Chelsea, assim, é um cara que no mata-mata ele aparece sempre, e hoje eu acho muito difícil que suma. Se sumir hoje, acho muito difícil que seja parado por 180 minutos, né, que é o jogo da ida com o jogo da volta, que vai ter lá no Bernabéu. Então, assim, muito provável que apareça o Vinícius Júnior, porque em decisões não costuma sumir o Vinícius, tá? E o Rodrigo também, é outro cara que é muito familiarizado com a Champions League, tá? Os dois são muito familiarizados, assim, com a Champions, e ficam muito confortáveis nesse cenário, fechou? Acho que hoje é jogo para empate, para a vitória do Real Madrid. Como eu falei, o Bayern é um time muito irregular. A gente não sabe qual Bayern que vai vir em campo, se é o Bayern que abriu 2 gols pro Heidenheim e tomou a virada, ou se é o Bayern de Munique que atropelou o Mainz, por exemplo, meteu 9 gols. O Bayern que atropelou a Lazio, meteu 3. A gente não sabe qual que é o Bayern de Munique, porque é um time que oscila muito, que vem fazendo ótimas partidas, aí desce, aí depois sobe de novo, aí desce. Não sabe. O Real Madrid é um time muito mais regular, como eu falei, e é um time que acho que precisa de muito menos para vencer. Tá? O Bayern acho que às vezes precisa fazer um parto para vencer e ir para cima e não sei o que e tal. O Real Madrid, ainda mais na Champions League, assim, precisa de muito pouco para conseguir seu resultado. Não precisa de chutar 10 bolas no gol para fazer um gol. Precisa de chutar 3, 4 para fazer um gol. E acho que isso pode pesar muito pro fator Real Madrid.
principalmente por jogar fora de casa hoje, mas eu acho que no confronto o Real Madrid é bem favorito para passar, mas hoje eu acho que eu chutaria um empatezinho, tá? Com o Real Madrid levando o jogo lá pro Santiago Bernabéu. Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Eu trouxe algumas estatísticas e tal pra falar pra vocês, mas é muito mais de sensações pra mim, tá? Que eu vou falar, mas vamos lá. Borussia Dortmund vem de 3 derrotas nos últimos 6 jogos, gente. É um time muito irregular, só venceu 2 desses últimos 6 jogos, empatou 1 e perdeu 3. Tomou 4 pro Red Bull Leipzig na sua última partida, assim, um time que, por exemplo, já tá fora da Champions League. É o grande azarão, né, da Champions, é um time que eu acho que chegou aqui muito por conta dos seus adversários e não por tanto mérito próprio. Eu não tô falando que não teve mérito, óbvio que teve quando meteu 4, por exemplo, no Atlético de Madrid, teve muito mérito. Mas eu acho que se pegasse adversários mais fortes no caminho, como o Real Madrid pegou o City, por exemplo, como o Bayern pegou um Arsenal, por exemplo, eu acho que provavelmente teria caído. Mas tem todos os seus méritos e tá aqui. Então vamos falar pro Dortmund. É um time que se defende muito mal, né? É um time que no jogo de sábado, não lembro. Mas no jogo contra o Leipzig, né, que rolou esse fim de semana, a gente viu que o time se defende muito mal. Tomou 4 gols pro time do Leipzig. É um time muito coerente, o time do Leipzig, mas tomar 4 não dá. Principalmente para um time de semifinalista de Champions, assim, não é um negócio aceitável. Assim, se a gente for comparar com os outros, o Paris Saint-Germain, por exemplo, perdeu só um dos seus últimos 32 jogos, pra vocês terem noção, assim, de um lado da semifinal, do duelo, a gente tem o Paris Saint-Germain, que perdeu só, perdão, o barulho de helicóptero é porque eu tô na pito aqui, se tiver uns barulhos de fundo também, peço que vocês ignorem, mas é as condições que estamos tendo pra gravar hoje, tá? Mas então, pra vocês terem uma comparação, assim, é Dortmund e PSG, né? O jogo, né, no Signal Iduna Park e tal, o jogo de ida, e a volta vai ser lá no Parque dos Príncipes. Mas o Borussia Dortmund vem de 3 derrotas nos seus últimos 6 jogos. O Paris Saint-Germain perdeu só um jogo nos últimos 32 que jogou. Meus amigos, 32 jogos, o Paris Saint-Germain só perdeu 1, enquanto isso o Dortmund perdeu 3 nos últimos 6. É uma discrepância absurda. Assim, eu acho que o Paris Saint-Germain realmente é bem favorito no duelo, bem favorito. É um time que eu vejo muito mais organizado. E pro Dortmund, que se defende muito mal em alguns momentos, eu acho que isso pode ser fatal, assim, ainda mais quando você tem o Mbappé do outro lado, né? Que é artilheiro da Champions League, fez uma senhora temporada, concorrente de bola de ouro. E quer dar a Champions League pro Paris Saint-Germain antes de sair provavelmente do time, né? Então eu acho que pode ser muito fatal. Principalmente nos contra-ataques, onde o Paris Saint-Germain se dá muito bem nos contra-ataques o time do Paris. É um time muito organizado, é um time que joga bem, que sabe muito bem o que quer fazer com o Luiz Henrique agora. Eu sou fã, tá, desse Paris Saint-Germain. Não é aquele Paris Saint-Germain cheio das estrelas e tal, mas é um Paris Saint-Germain que tem muito mais cara de time. Se você for, por exemplo, pegar vários times na Europa, assim, o Liverpool, por exemplo, tem seus grandes craques e tal, mas tem vários jogadores que são coadjuvantes. E você não vê tanto, assim. E o Paris Saint-Germain acho que tem adotado isso para essa temporada. Tem vários jogadores que são coadjuvantes, você não vê tanto brilhantismo e tal, só que são jogadores muito eficientes, que são guerreirinhos, né, batalhadores, para fazer a grande estrela brilhar, que é o Mbappé, que é claramente o cara do time, artilheiro da Champions, como eu falei, meteu 2 gols contra o Barcelona, meteu 1 gol na ida contra a Real Sociedad, meteu 2 gols na volta contra a Real Sociedad, meteu alguns gols importantíssimos, né, pro Paris Saint-Germain na fase de grupos, meteu gol contra o Milan, meteu gol contra o Borussia Dortmund, meteu gol contra o Newcastle, que salvou inclusive o Paris Saint-Germain de cair na fase de grupos. Esse duelo já rolou nessa Champions League. O duelo de ida, o Paris Saint-Germain ganhou do Borussia Dortmund de 2-0, se não me engano, e o jogo de volta foi um empate 1-1, se não me engano. E o Mbappé jogou muito nesse jogo também e tal. Assim, eu acho que o Paris Saint-Germain é muito favorito, tá? Mesmo que o Dortmund, por exemplo, tenha passado em primeiro no grupo, que os dois estavam na fase de grupos, eu acho que o Paris Saint-Germain é bem favorito. Eu acho que leva o duelo. Inclusive, eu acho que ganha os 2 jogos, tá? Acho que ganha hoje, lá no Signal Iduna Park, e ganha na volta também, tá? Eu acho que hoje o Dortmund vai tentar fazer o seu resultado. Talvez, assim, não se exponha tanto, mas em algum momento vai ter que se expor. Talvez uns 30 minutos finais, 40 minutos finais, porque hoje é o jogo do Borussia Dortmund, né? O jogo do Paris Saint-Germain vai ser na casa dele, com a torcida dele, com a pressão toda a favor do Paris Saint-Germain. E o jogo do Borussia Dortmund vai ter que ser hoje, assim. O Borussia Dortmund,
se tem alguma chance do Borussia Dortmund passar, é fazendo um grandíssimo jogo hoje. Então eu acho que o Borussia Dortmund tem que fazer o seu jogo hoje, para isso em alguns momentos vai ter que se expor. Basta saber se nesses momentos que se expor vai conseguir, vai deixar espaços e tal pro Mbappé correr nas costas dos caras, pro Barcola, pro Dembélé, inclusive Dembélé, né, que pode eliminar mais um ex-clube, né, que Dembélé é jogador do Borussia Dortmund. Vamos ver, tô curioso pra saber se ele fizer gol, se ele vai comemorar ou não, tá? Mas é isso, meus amigos, é isso que eu espero. Espero o Paris Saint-Germain hoje vencendo e um empate no jogo do Bayern de Munique, mas na volta eu acho que o Real Madrid se classifica e o Paris Saint-Germain se classifica vencendo também lá no Parque dos Príncipes, fechou? É isso, a gente volta aqui depois do jogo, também vou assistir o jogo aqui na Pito e provavelmente farei o pós-jogo também aqui na Pito, para falar um pouquinho sobre Bayern e Real Madrid, fechou? Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui, perdão o barulho, perdão a situação assim, mas é o que temos para hoje. Muito obrigado cada um de vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, falando sobre Champions League, fazendo análise de jogos, se inscrevam aqui embaixo, porque a gente tem muito mais desse tipo de vídeo pra vir. E deixe seu like se você curtiu o vídeo, fechou? Valeu, falou, tchau, é nóis.